Olá, queridos alunos da Escola Sales Campos, especialmente os das minhas turmas de Física, Matemática e Ciências da Natureza. Já estamos chegando ao final do segundo bimestre e este vídeo trata-se da resolução das questões das atividades de revisão que eu passei para vocês. Na próxima semana, vocês irão fazer as provas finais e aqueles que não atingirem resultados satisfatórios deverão fazer a recuperação paralela na última semana do mês de junho. Como vocês devem ter visto nas atividades de revisão, os assuntos abordados foram aqueles já estudados durante os meses de maio e junho. Estes assuntos estarão disponíveis nas pastas de Física, Matemática e Ciências da Natureza das suas respectivas turmas no Google Sala de Aula. Portanto, assistam os vídeos e bons estudos a todos. Até mais. A usina termoelétrica a carvão é um dos tipos de unidades geradoras de energia elétrica no Brasil. Essas usinas transformam a energia contida no combustível, carvão mineral, em energia elétrica. Essa sequência ocorre, em que sequência ocorrem os processos para realizar essa transformação? Bom, pessoal, eu coloquei aqui essa figurinha só para a gente ter ideia do processo, né? Como ocorre essa transformação de energia térmica, já que é uma termoelétrica, em energia elétrica, certo? A gente tem aqui uma espécie de caldeira, né? Como vocês podem ver. Dentro tem água. Então, o carvão mineral é preciso do combustível, né? Carvão mineral ou qualquer outro combustível fóssil, geralmente são combustíveis fósseis, né? Para produzir aqui o fogo, né? Certo? Então aqui a gente vai ter a energia térmica sendo transferida para a água, né? Para quê? Para que essa água vaporize. O vapor da água vai subir aqui pela tubulação, chegar até a turbina e fazer com que essa turbina gire, né? Quando a turbina gira, ela vai, por um processo eletromagnético, vai produzir eletricidade, certo? Com a produção da eletricidade, o vapor retorna aqui, certo? Chega ao condensador. O condensador é um dispositivo, né? Uma parte onde ocorre, como o próprio nome diz, a condensação do vapor, ou seja, o vapor d'água volta a ser líquido, né? Ele volta para a forma líquida, né? E aí a água volta aqui novamente para a fornalha, né? Para a caldeira, certo? Então esse é o processo, né? O ciclo aí básico para a gente entender o funcionamento da termoelétrica. Então, o que é que a gente tem aqui, resumindo? A gente tem energia térmica, calor, se transformando em energia mecânica, mais especificamente a energia cinética, que é o vapor da água, se movimentando aqui na tubulação e fazendo girar a turbina, e essa energia mecânica se transformando em energia elétrica, certo? Então, energia térmica se transforma em energia mecânica se transforma em energia elétrica. Então, aí a transformação da energia. Vamos ver os itens. O item A diz: a usina transforma diretamente toda a energia química. Olha, não envolveu aqui nenhuma forma de energia química, né? Como acontece nas baterias e pilhas, certo? Então, já podemos desconsiderar. O item B: a usina queima o carvão, produzindo energia térmica,
Bom, que é transformada em energia elétrica por dispositivos denominados transformadores. Bom, pessoal, por que essa está incorreta? Primeiro, da energia térmica vai para a energia mecânica e depois que é transformado em eletricidade, certo? Então, por isso, essa está incorreta. O item C, a queima do carvão produz energia térmica que é usada para transformar a água em vapor. Beleza. A energia contida no vapor é transformada em energia mecânica na turbina e então transformada em energia elétrica no gerador. Então, esse item está perfeitamente correto, né? É o item correto. Vamos analisar aqui o D e o E. A queima do carvão produz energia térmica, que é transformada em energia potencial, né? Falso, certo? Aqui é transformada em energia cinética, como eu tinha dito antes. E o item E, a queima do carvão produz energia térmica, que é usada para aquecer a água, transformando-se novamente em energia química, né? Então, também um item errado. Portanto, a resposta dessa questão é o item C. Vamos à próxima questão. Questão 3, do Enem 2019. Em 2014, iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica que também afetou o setor energético, agravada pelo aumento do uso de ar-condicionado e ventiladores. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Sendo assim, há necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável, que impliquem menores impactos ambientais. Considerando essas informações, qual fonte poderia ser utilizada? Item A, enriquecimento do urânio, né, ou urânio enriquecido. B, carvão mineral. C, gás natural. D, óleo diesel. E o item E, a biomassa. Bom, pessoal, desses itens, né, o que não é considerado combustível fóssil, sabemos que os combustíveis fósseis, né, no processo de transformação de energia, né, para a produção de energia elétrica, e também outras formas, né, como nos carros, né, para o movimento dos carros, dos veículos em gerais e das indústrias. Sabemos que esses combustíveis fósseis, com a queima, eles poluem o ambiente, né, principalmente o ar, né, liberando gases como o gás metano, né, o CH4, o gás carbônico, o CO2, o monóxido de carbono, o CO, entre outros, certo? Esses são os principais. Bom, e desses itens aqui, o considerado menos prejudicial, né, é a biomassa, certo? Então, a resposta aqui seria o item E. Eu trouxe aqui essa figurinha só para a gente entender aqui um pouquinho como é o processo da biomassa. A biomassa, né, na produção de energia elétrica, ela utiliza resíduos orgânicos, né? Ou seja, resíduos de seres vivos, né? Vegetais e animais, certo? Esses resíduos existem várias formas, eles podem ser utilizados aqui na caldeira, né? Nos fornos aqui, para aquecer a água evapora, né? O vapor faz com que gire a turbina, essa turbina gera eletricidade, certo? Aí a água volta aqui para o sistema de resfriamento, que é o condensador, que a gente acabou de ver na questão anterior, né? É um processo bem semelhante, e aí ela se condensa, volta para o estado líquido e volta aqui para a caldeira, né? É certo que
Todos esses processos, né, aqui envolve a biomassa como fonte primária, certo? Mas é bem semelhante à termoelétrica, e sempre há perdas de energia, né? Tanto na termoelétrica como na biomassa. A diferença, na realidade, é porque quando a gente fala de termoelétricas, né, a gente está se referindo principalmente aos combustíveis fósseis, certo? Como fonte primária, né, para a produção de energia. E aqui a gente tem, né, a biomassa como um recurso, né, considerado limpo também, né, ou menos prejudicial ao meio ambiente. Portanto, né, aqui a resposta dessa questão é o item E. O esquema mostra um diagrama de bloco de uma estação geradora de eletricidade abastecida por combustível fóssil. Então está aqui a figurinha, né? Continuando aqui o texto. Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que forneceria eletricidade para abastecer uma cidade, qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia, sem afetar a capacidade de gerar a usina, de geração da usina, né? Vejamos o seguinte, vou dar um pouquinho de zoom aqui. A gente tem o lago, né, com água. Essa água aqui, ó, é bombeada para o recipiente, né? É uma espécie de caldeira, novamente. Tem aqui a queima do combustível, energia térmica, né, vai ser utilizada para vaporizar a água. O vapor da água vai se movimentar aqui, né, ou seja, a gente vai ter energia cinética, energia mecânica. Esse mesmo vapor vai girar a turbina. Essa turbina, um processo eletromagnético, como dito antes, vai gerar eletricidade. Então, o vapor volta aqui para esse último recipiente, que é o condensador, né? Ou seja, o vapor d'água se condensa, voltando à forma líquida, certo? A água volta à forma líquida e aí volta para o lago, né? Pode voltar para o lago ou pode voltar novamente para o recipiente, certo? Então, assim, pessoal, vamos analisar os itens. A questão quer que a gente veja uma maneira, né, de reaproveitar a energia sem alterar a capacidade, né, da geração da usina. Certo? O item A. Reduzir a quantidade de combustível fornecido à usina para ser queimado. Olha, se a gente reduzir aquele combustível lá, por mais que ele seja combustível fóssil, né, vai perder o rendimento, vai perder capacidade de geração de eletricidade, certo? Então, portanto, não pode ser o item A. O item B, reduzir o volume de água do lago que circula no condensador de vapor. Não faz sentido, a gente precisa de água, né, para evaporar, e essa água, o vapor da água é que vai fazer com que a turbina gire e produza eletricidade. Item B também incorreto. Item C, reduzir o tamanho da bomba usada para devolver a água líquida à caldeira. Reduzir o tamanho da bomba, né? Isso aí é muito técnico para ser avaliado, né? E o item D, melhorar a capacidade dos dutos com vapor conduzirem calor para o ambiente. Melhorar a capacidade dos dutos com vapor conduzirem calor para o ambiente. Se eles conduzirem calor para o ambiente, é perda de energia. Então o rendimento cai, certo? O ideal é que esses tubos, esses dutos, né, eles evitem a perda de calor ao máximo, certo? Então também está falso. Então só sobra aqui o item E, né, como correto. Usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover outro gerador.
Vamos voltar aqui à figura, né? A gente está vendo aqui a chama, né? Os gases expelidos. Se esses gases forem reaproveitados para outras turbinas, por exemplo, né? Então a gente melhora aí a eficiência de toda a usina, né? A gente tem um aproveitamento, tem um aumento da capacidade de geração de energia. Certo, pessoal? Então, portanto, a resposta dessa questão é o item E. Em dias frios, é comum ouvir expressões como: esta roupa é quentinha, ou então, feche a janela para o frio não entrar. A gente usa muito isso no cotidiano, né? As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois... Bom, pessoal, a ideia é o seguinte. Vamos ver aqui o seguinte, eu trouxe aqui uma situação aqui. Vamos supor que você tem uma panela aqui, você acabou de cozinhar aqui um arroz, né, um feijão nessa panela, e ela está bem quente, né, está uma temperatura elevada. Se você já desligou o fogão, lá, o fogo, e deixou lá no fogão, o que é que vai acontecer com o tempo? Com o tempo, a panela, né, o conjunto, panela, alimento e tudo, vai perder, ela vai diminuir sua temperatura, né? Ela vai esfriar, como a gente diz, ela vai resfriar até ela atingir o equilíbrio térmico com o ambiente, certo? Já que a sua temperatura diminuiu, né, dizemos que, na realidade, para isso acontecer, dizemos que a energia térmica da panela e do conjunto aí com o alimento foi diminuída, né? Se a temperatura diminuiu, a energia térmica diminuiu, a energia cinética média das moléculas diminuiu. Para que isso ocorra, significa que foi perdida uma energia para o ambiente. Essa energia perdida para o ambiente é o que a gente chama de calor, certo? Outra situação aqui, digamos que eu tenho aqui os cubinhos de gelo, você tirou lá da geladeira e botou na mesa da sua casa. O que é que acontece? O gelo vai derreter, né? Totalmente. Se ele derrete, significa que a sua temperatura aumenta, né? A temperatura aumentou. Então, se a temperatura aumentou, sua energia térmica, a energia cinética das moléculas aumentou. Para a sua energia aumentar, significa que ele ganhou energia do ambiente. Então, nesse caso, essa energia que ele recebe do ambiente, ele recebe na forma de calor. Essa energia transferida do ambiente para o gelo é chamada de calor. Então, esse é o conceito de calor. Calor é a energia térmica que se transfere entre corpos de diferentes temperaturas. Vejamos aqui o seguinte, esse esquema. Eu tenho um corpo aqui, esse corpo azul, com certa temperatura, maior do que esse corpo verde. E você coloca num sistema fechado, num ambiente fechado, uma térmica, digamos assim. O que é que vai acontecer com o tempo? Com o tempo, esse corpo de maior temperatura vai ter sua temperatura diminuída e o corpo de menor temperatura, sua temperatura vai aumentar, até eles atingirem uma temperatura média, certo? Uma temperatura de equilíbrio. Eles vão atingir o equilíbrio térmico. Para isso acontecer, significa que o corpo de maior temperatura, o corpo azul, cedeu energia para o corpo verde, de menor temperatura. Essa energia é chamada de calor. É a energia que se transfere entre os corpos, né? Na realidade, o calor é transferido do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até atingir o equilíbrio térmico. Depois do equilíbrio térmico, cessa o calor, não tem mais transferência de calor, certo?
Portanto, qual vai ser o item correto da questão, né? Bom, vamos ver o item A diz: a roupa absorve a temperatura. Falso, né? A temperatura ela não é absorvida. Temperatura, como a gente viu, é a medida da agitação das moléculas. B, a roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura que sai dela. Falso, né? A temperatura não sai da janela. Certo? O que acontece é que o corpo perde calor, né? Como a gente tinha visto agora, como a gente acabou de ver. O item C, a roupa não é uma fonte de temperatura e o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala, logo o calor é que sai por ela. Vamos ver o item D. O calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Portanto, a resposta correta é o item D. Certo? O item C não faz sentido falar em fonte de temperatura. Certo? E o calor está contido numa sala, logo o calor é que sai por ela. Também é errado. Na realidade, é errado a gente, do ponto de vista científico, do ponto de vista físico, é errado eu dizer, hoje eu estou com calor, né? Certo? Então, corpo nenhum tem calor acumulado. O calor ele só existe durante a transferência de energia entre os corpos, certo? E o item E vai estar errado, porque ele diz o seguinte: o calor está contido no corpo da pessoa. Está aí o erro, acabei de falar disso. Então, o item correto é o item D. Vocês devem ter visto no segundo ano que, basicamente, existem as três principais escalas, que é o Celsius, a escala Celsius, a escala Fahrenheit, por isso que tem um grau F, e a escala Kelvin, né? E essas escalas foram construídas basicamente no estudo das transformações físicas da água, certo? A gente tem aqui o ponto de fusão da água e o ponto aqui abaixo, ponto de fusão da água, e aqui acima o ponto de vaporização, certo? Ou ponto de ebulição. Sabemos que a água, em condições normais, ela sofre a fusão a 0 graus Celsius e sofre a vaporização a 100 graus Celsius. Mas na escala Fahrenheit, a fusão já acontece a 32 graus Fahrenheit e a 212 graus Fahrenheit ocorre a vaporização. E já na escala Kelvin, que é considerada a escala absoluta, a fusão acontece a 273 Kelvin e a vaporização acontece a 373 Kelvin. O Kelvin, como eu disse, é considerado a escala absoluta porque ele não admite valores negativos, certo? Ela só existe do 0 Kelvin para cima. Só valores do zero e os valores positivos, só admite valores positivos, certo? Na realidade, até hoje não se conseguiu chegar ao 0 Kelvin, certo? Com as experiências. Bom, o que é que a gente pode perceber mais aqui? Entre o ponto de fusão e vaporização, na escala Celsius há uma variação de 100 graus, né? Na escala Fahrenheit já há uma variação de 180 graus, de 32 até 212 temos 180. Se você pegar 212 menos 32 dá 180. E na escala Kelvin a gente tem uma variação de 100 graus Kelvin, né? De 100 Kelvin na realidade, 100 kelvins. Então, percebemos o seguinte, que em termos de variação, a variação na temperatura Celsius ela equivale à mesma variação na temperatura Fahrenheit, certo? Vejam bem, cuidado, eu estou falando de variação. Como assim, professor?
Vamos supor que um corpo teve um aumento de temperatura, foi aquecido de 10 graus Celsius. Então, esse aumento também foi de 10 kelvins. Mas na escala Fahrenheit, como é 180, né, cada 1 grau Celsius de variação, ou a cada 1 Kelvin de variação, vai haver a variação de 1,8 graus Fahrenheit, né? Já que do ponto de fusão ao ponto de vaporização são 180 intervalos. Bom, vocês devem ter estudado também essa equaçãozinha aqui de transformação das temperaturas, certo? A gente tem aqui a parte dos Celsius, a parte do meio é a do Fahrenheit e a parte aqui da direita é o Kelvin, né? Isso aqui é uma forma da gente visualizar essa equação, né? Relacionar as escalas. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Então, para a gente fazer essa transformação, né, a conversão das escalas, a gente pode utilizar essa equaçãozinha aqui. Vamos para as questões. A questão 4 diz o seguinte: a temperatura de 25 graus Celsius, indicada na figura, em Kelvin equivale. Pessoal, tem várias formas da gente fazer. Eu vou fazer aqui da forma lógica, aqui pelo raciocínio. O 25 está bem aqui na figura, né? Do 0 até o 25, a gente tem uma variação de quanto? De 25. Então, como eu tinha dito, a variação em Celsius é a mesma do Fahrenheit, do Kelvin. Então, aqui na escala Kelvin, você tem também uma variação de 25. Só que a escala Kelvin partindo do 273. Então, se você pega 273 mais 225, ou mais 25, a gente vai ter o quê? 298 kelvins. Bastava você pegar os 25 e somar mais 273, que dá 298. Então, o resultado aqui é o item D, certo? Mas vamos resolver a questão utilizando a equação também, para a gente exercitar. Bom, a questão envolve Celsius e Kelvin. Então, essa parte do Fahrenheit a gente esquece. Eu vou igualar temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Como a temperatura em Celsius é 25, substituindo aqui, fica 25 sobre 5 igual a TK menos 273 sobre 5. A gente tem uma igualdade aqui, uma equação, né? Com denominadores iguais em ambos os lados. A gente pode cancelar os denominadores. E esse 273 está negativo, a gente joga para cá e ele vem positivo. Fica 25 mais 273 igual a temperatura em Kelvin. Somando 298. Chegamos ao mesmo resultado do item D, certo? Então, resumindo, se hoje a temperatura estiver em torno de 25 graus Celsius, no termômetro em Celsius, num termômetro graduado em Kelvin vai estar marcando 298 kelvins. Certo, pessoal? Também vocês puderam observar, né, que você pode fazer utilizando o raciocínio matemático ou pode utilizar a equação. Então, você decide aí a forma melhor. Bom, a questão diz o seguinte: Luca não foi a primeira forma de vida que surgiu no planeta, mas aquela a partir da qual se desenvolveram os organismos que hoje conhecemos. O nome vem da sigla em inglês, Last Universal Common Ancestor, que se traduz como último ancestral comum universal, e vem de um conceito que aparecia já na teoria da evolução de Darwin. Vocês devem ter estudado, né, a teoria da seleção natural de Darwin, né, lá na biologia. Então, a gente tem a figurinha aí. Aqui está aqui o Luca, né, esse micro-organismo,
E aí ele foi se desenvolvendo, né, em todos os organismos que conhecemos vivos, né, todos os seres vivos. Continuando, ainda que não haja evidências físicas como fósseis desses organismos, estima-se, pelas características do planeta naquela etapa primitiva de desenvolvimento, que eles viviam em lagos geotérmicos com temperatura maior que 90 graus Celsius. Assim, de acordo com os cientistas, os ambientes geotérmicos de desenvolvimento do UCA têm temperaturas maiores que, então está aqui os itens, 400 Fahrenheit, 350 graus Fahrenheit, 300 graus Fahrenheit, 250 graus Fahrenheit e 190 graus Fahrenheit. Então, pessoal, é uma questão que a gente vai ter que fazer a transformação da escala Celsius, os 90 graus Celsius, para a escala Fahrenheit. Então, vamos utilizar aquela equação lá em cima, aqui eu vou voltar para a gente ver. Vamos pegar a parte de Celsius com Fahrenheit, vamos esquecer o Kelvin, certo? Vamos pegar a temperatura em Celsius, que é o 90, sobre 5, aqui, ó, 90 sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit, TF, menos 32 sobre 9. Se você dividir 90 por 5, vai dar 18, certo? E esse 9 a gente passa para lá multiplicando, já que ele está dividindo. Então, ficou ó, 18 vezes 9. O menos 32 passa somando, mais 32, igual a temperatura em Fahrenheit. Fazendo essa conta, se você fizer aí 18 vezes 9, vai dar o quê? Vai dar 162, 162 mais 32, 194 graus Fahrenheit. Né? Então, 90 graus Celsius equivale a 190 graus Fahrenheit. Então, qual é a resposta aqui da questão? A resposta é o item E, né? São temperaturas maiores que 190 graus Fahrenheit. 194 já é maior do que 190. Bom, vamos para a questão, pessoal. A questão diz o seguinte: ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Então, a gente tem aqui o gráfico da tensão em volts em função da corrente em amperes, que é representado por essa curva. Continuando, após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I ao quadrado, ou seja, V de volts e o I de corrente, né? Corrente elétrica. O gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente I é. Então, a gente tem aqui os 5 itens, né? A, B, C, D, E. Todos são gráficos da resistência em função da corrente. A resistência, que é medida em ohms, e a corrente em amperes. Bom, pessoal, como vocês perceberam, é uma questão que envolve eletricidade, né? Eletricidade é um conteúdo geralmente estudado no terceiro ano. Nós, esse ano, já estudamos, né, a base, né, o início aí da eletricidade. E esse conteúdo, esse assunto, né, a eletricidade em si, eu posso dizer que 98%, 99% de chance de cair uma questão de eletricidade no próximo Enem. Por isso que eu coloquei essa questão. Bom, para a gente resolver essa questão, eu trouxe aqui algumas informações, alguns conhecimentos e uma simulação para facilitar a compreensão do conteúdo. Então, pessoal, a gente tem aqui um circuito elétrico, certo?
Esse circuito é composto por uma bateria, certo? Aqui a gente tem uma lâmpada, tem um amperímetro. O que é um amperímetro, professor? É um medidor de corrente elétrica. E tem uma chave aqui, uma chave interruptora, ou seja, ela serve para ligar ou desligar o circuito. Bom, vamos ligar o circuito aqui, fechando a chave e observar o comportamento. Bom, assim que a gente liga, né, o circuito fica em funcionamento e a lâmpada, né, começa a iluminar, a funcionar. O que é que percebemos aqui? Né? Que os elétrons, né, se movem aqui do polo negativo da bateria. Essa parte preta aqui é o polo negativo, sai aqui do negativo, passa pela lâmpada, né, e volta pelo polo positivo, certo, pessoal? A bateria ela fornece os volts, certo, para o circuito, ou seja, fornece a energia elétrica, fornece as cargas. Essas cargas passam aqui pela lâmpada, né, que é uma resistência. A lâmpada é uma resistência elétrica. Esse tipo de lâmpada aqui funciona por efeito Joule. Bom, professor, não lembro o que é o efeito Joule. A corrente elétrica passa aqui pela lâmpada. Devido a ela ser uma resistência, o filamento da lâmpada aquece e a partir de 3.000 graus Celsius em diante ela irradia luz, certo? Bom, mas o sentido convencional da corrente é o sentido contrário ao movimento dos elétrons, certo? Esse é o sentido adotado pelos físicos e os cientistas, né? Por questões teóricas, certo? Não vamos entrar em muitos detalhes em relação a isso. Mas o adotado para a corrente elétrica, o I, é como se a corrente saísse aqui do polo positivo, circulasse aqui pelo circuito e voltasse para o polo negativo. Esse é o sentido adotado para a corrente elétrica, é o sentido convencional. Bom, pessoal, vamos ver o que é que acontece aqui se eu aumentar a tensão da bateria. Inicialmente ela está aí a 20 volts, a lâmpada tem uma resistência de 10 ohms e a corrente elétrica aqui indicada pelo amperímetro é de 2 amperes. Se eu aumentar essa tensão aqui para 30 volts, né, 35 volts, o que é que a gente percebe? A corrente elétrica também aumentou, né? E, consequentemente, a luminosidade da lâmpada, né? Certo? Se eu aumentar mais ainda, aqui para em torno de 50 volts, então a corrente aumenta mais ainda e a luminosidade. Então, o que é que significa isso? Nós percebemos que quanto maior for a tensão aqui da fonte elétrica, da pilha ou da bateria, maior vai ser a corrente fornecida ao circuito, né? Já que não alteramos a resistência. E se eu diminuir a tensão, a corrente também vai diminuir, certo? Bom, vamos ver agora o que é que acontece. Eu vou manter aqui a tensão em 50 volts. Vamos ver o que é que acontece se eu alterar a resistência do circuito. A resistência da lâmpada, né? Ela está aqui a 10 ohms. Se eu aumentar a resistência da lâmpada, o que é que acontece? A corrente diminui, né? Se eu aumentar mais ainda, a corrente diminui mais ainda, certo? E, consequentemente, a luminosidade aí da lâmpada, né? Fornecida ao ambiente. Então, o que é que a gente percebe, pessoal? Se eu aumento a tensão, a corrente aumenta. Mas se eu aumento a resistência, a corrente diminui. Como o próprio nome diz, resistência, né? Ela dificulta a passagem da corrente elétrica. Então, se eu tenho uma resistência grande, né? Se eu aumento a resistência, uma determinada resistência, num trecho do circuito, a corrente ali vai diminuir. E vice-versa também. Se eu diminuo a resistência,
eu estou diminuindo a dificuldade da passagem da corrente elétrica, ou seja, a corrente vai aumentar. Certo, pessoal? Bom, professor, mas a questão não fala da lâmpada e tal, né? Ela fala de um resistor. Está aqui o resistor. O resistor é esse componentezinho aqui, é um componente eletrônico que tem uma resistência, certo? E ele está em diversos circuitos eletrônicos. Por exemplo, existem inúmeros resistores numa placa de televisão, numa placa de computador, numa placa eletrônica do seu celular, do seu smartphone, certo? E a função do resistor, geralmente, é diminuir a corrente elétrica, né? Dar uma queda de potencial em um determinado trecho do circuito, certo? Então, o resistor é esse componentezinho eletrônico, né, que tem uma certa resistência elétrica. Bom, e podemos ver o seguinte também. O circuito pode ser representado dessa forma aqui, como está esse esquema aqui à esquerda da tela. A bateria, né, tem um polo positivo e um polo negativo, fornece os volts. A corrente sai do polo positivo em direção ao polo negativo. E a resistência representada pela letra R, certo? A lei da resistência diz o seguinte para a gente, que a tensão elétrica, o V, é igual ao produto da resistência pela corrente elétrica, ou seja, V é igual a R vezes I, certo? Também podemos ver o seguinte, o I como sendo o V, a tensão, dividido pela resistência, ou a resistência R como sendo a tensão V dividido pela corrente I, certo? Bom, alguns resistores, né, são chamados de resistores ômicos. Por que eles são classificados como resistores ômicos? São aqueles resistores que têm resistência constante, ou seja, a resistência ela não muda. No caso da lâmpada, certo? A lâmpada, essa lâmpada incandescente que a gente tem em casa, ela não é um resistor ômico, certo? Ela tem sua resistência variável de acordo com a temperatura que ela adquire, certo? Vamos voltar agora para a questão. Como podemos ver, pessoal, o gráfico fornecido na questão é o gráfico da tensão em função da corrente, e esse gráfico é representado por uma curva, né? Se ele é uma curva, veremos que trata-se de uma resistência variável, de um resistor de resistência variável, e não de um resistor ômico, né? Os resistores ômicos são aqueles que têm a resistência constante. Pela função aqui dada, V igual a 10i mais i ao quadrado, se vocês compararem com é uma função do segundo grau, né? E a função do segundo grau, o gráfico é uma curva, né? É uma parábola. Então, esse trecho aqui do gráfico é um trecho de uma parábola, né? Da tensão em função da corrente. Partindo aqui da equação, V igual a 10i mais i ao quadrado, sabemos que a resistência ela é obtida pela razão entre a tensão e a corrente elétrica, né? Substituindo aqui o 10i mais i ao quadrado no lugar do V, né? Fica 10i mais i ao quadrado sobre i. Podemos cancelar esse i do denominador com o i de cima, aqui do 10, e o quadrado do i aqui. A gente vai ter o seguinte, R igual a 10 mais I, ou seja, a resistência desse resistor vai ser igual a 10 mais o valor da corrente, né? Como eu tinha dito, né, a gente percebe que a resistência ela é variável, né? Ela depende do valor da corrente, certo? Num determinado instante. O que é que a gente percebe também? Que essa relação é uma relação linear, né? É uma função do primeiro grau. Ou seja,
o gráfico da resistência em função da corrente será uma reta crescente, né? Vamos ver aqui os itens novamente. Bom, como o gráfico é uma reta, a gente já pode desconsiderar aqui o item A, né? O gráfico da resistência em função da corrente. Aqui a gente tem uma curva, então o item E já é impossível. Se a gente analisar o item A, é uma reta paralela ao eixo Y. Ou seja, isso aqui seria uma reta de uma função constante. E a gente sabe que a resistência ela aumenta com a corrente, ela é variável, né? Então o item A também já podemos desconsiderar. O item B, a gente tem uma reta de uma função constante, né? Ou seja, nem aumenta nem diminui. Então também já podemos desconsiderar. Ficam os itens C e D, certo? Vamos analisar o seguinte, ó. Se a corrente for zero do circuito, vamos supor lá que o circuito esteja desligado, a corrente zero. Qual é o valor da resistência? A gente vai ter 10 mais 0, que dá 10. Ou seja, a resistência desse resistor para uma corrente zero é de 10 ohms. Então, o gráfico tem que partir do 10 ohms. Como a gente percebe aqui, entre os itens C e D, que são retas crescentes, né? O que parte do valor 10 é o item D. Portanto, a resposta da questão é o item D, certo, pessoal? A gente tem aqui, ó, uma reta crescente, né? O valor da resistência ela aumenta com o aumento da corrente elétrica, né? E partindo do valor inicial da resistência, 10 ohms. A questão diz o seguinte: talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e o outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre porque... Aí temos aqui os itens. O item A: força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. B. A densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume do suco. O C. A velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora. D. O peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. E o item E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Bom, pessoal, para a gente resolver essa questão, eu trouxe aqui alguns conhecimentos relacionados. Temos aqui a medida física chamada de pressão. No cotidiano, dizemos que há uma pressão quando uma força age sobre uma determinada superfície. Matematicamente, ela é obtida pela razão entre a força e a área de contato com a superfície. O que é que significa isso? Quanto maior for a força que age, maior será a pressão, e quanto menor for a área de contato com essa superfície, maior será a pressão, e vice-versa. Quanto maior for a área de contato, menor será a pressão. Vamos ver aqui 3 situações. A gente tem aqui uma mulher utilizando uma bota e a mesma mulher utilizando um salto. Em qual dessas situações ela vai exercer uma maior pressão sobre o solo, sobre a superfície? Como a gente vê aqui, o salto tem uma área de contato bem menor do que quando ela está utilizando a bota. Portanto, se ela tiver de salto, ela vai exercer uma pressão maior sobre a superfície. A gente tem aqui a mão, uma mão apertando, né,
pressionando, como a gente diz popularmente, aqui esse lápis ou essa caneta. A gente tem a pontinha da caneta aqui sobre o polegar e a outra extremidade aqui da caneta, a base da caneta, em contato com o indicador. Então, em qual dedo a pressão vai ser maior? Como a pontinha aqui da caneta tem uma área de contato bem menor, certo? Então, a pressão será maior sobre o polegar do que sobre o indicador, né? Quando você vai colocar um prego numa determinada superfície, né? Sei lá, uma tábua ou numa madeira qualquer, né? A pontinha do prego, né? Ela já tem essa função, né? Ela tem uma área de contato bem pequena, que é para facilitar, né, o prego ser inserido nas superfícies. Bom, e para a gente aprofundar um pouco mais, como ocorre a pressão do ponto de vista microscópico nas substâncias? Vamos ver aqui uma simulação que eu trouxe. A gente tem um recipiente contendo água, né, o H2O, por isso que cada molécula aqui é formada por 3 átomos, né, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. A gente tem um termômetro, que eu vou deixar aqui na escala Celsius, graduado em Celsius, e tem uma espécie de medidor de pressão, um barômetro, né, que em ATM. O ATM, o atmosférico, é uma unidade para medir a pressão, certo? Inicialmente, a água está a menos 127 graus Celsius, ou seja, ela está na forma de gelo, né? Uma temperatura de menos 127 graus Celsius, ela está na forma sólida. Podemos ver que as moléculas estão bem próximas umas das outras. Então, eu vou fornecer calor aqui ao sistema e vamos observar o comportamento das moléculas. À medida que eu forneço calor, percebemos que a temperatura aumenta, certo? E essas moléculas começam a se dispersarem, né? Elas começam a se espalharem dentro do recipiente, ao mesmo tempo que elas começam a ficar mais agitadas. Vocês devem ter visto, né, no segundo ano, lá na termologia, que a temperatura é a medida da agitação das moléculas de uma substância ou gás, né? Ou também viram do seguinte modo, a temperatura como sendo a energia cinética média das moléculas de uma substância. Ora, quando eu forneci calor aqui, quando eu forneço calor para a água, né, o calor, essa energia térmica, ela é transformada em energia cinética, né? Ou seja, as moléculas começam a se movimentarem mais, né, mais rapidamente. E a temperatura aumenta com isso. Se eu resfrio a substância, né, o que é que acontece? A temperatura diminui e a energia cinética das moléculas, né, como a gente percebe, elas começam a diminuir, né? Elas começam a diminuir o movimento, a velocidade, certo? E o que é que a gente percebe também? À medida que a temperatura aumenta, a pressão aumenta, como a gente pode observar ali no barômetro, certo? E quando a temperatura diminui, deixa eu diminuir aqui a temperatura, a pressão também vai diminuir, certo? Bom, e o que é a pressão aqui no caso? Como as moléculas estão em movimento, elas colidem, né? Elas se chocam entre si e se chocam com as paredes aqui do recipiente, né? Então, no caso aqui, a pressão vai estar relacionado, né, a essa interação, ou seja, a esses choques entre as moléculas e a parede do recipiente, certo? Deixa eu aquecer aqui um pouquinho mais, Vamos aquecer aqui até aproximadamente 1000 graus. Né? A essa temperatura, a água já está no estado de gás, certo?
E tem uma outra medida aqui que vai influenciar, né, que é a região aqui, o espaço interno do recipiente. Quanto maior for esse espaço, ou menor, vai influenciar na pressão e na temperatura. Eu vou diminuir aqui o espaço interno do recipiente. Ou seja, eu estou diminuindo o volume do recipiente. O que é que a gente percebe? Quando eu diminuo esse volume, aumenta a temperatura e aumenta a pressão, certo? Se eu aumento o volume, já diminui a temperatura e, consequentemente, diminui a pressão. Então, percebemos que o volume influencia de modo inverso, né? Na pressão e na temperatura da água. Ou seja, o volume é inversamente proporcional à temperatura ou à pressão da substância, certo? Então, vou diminuir aqui o volume, vai aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão, até chegar a um certo ponto que o recipiente não suportou mais. Então, é o que pode acontecer, por exemplo, com as panelas de pressão que utilizamos, né, para fazer a comida. Se aquela válvula, né, de escape dos gases ela não funcionar, deixar de funcionar por algum motivo, né, pode acontecer, né, da pressão aumentar tanto que a panela não suportar e explodir, né? Na realidade já aconteceu isso em alguns casos. Vamos voltar lá para os nossos slides. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ou seja, o ar, né, como ele é composto de vários gases, como o gás nitrogênio, o gás oxigênio, né, entre outros, esse ar ele exerce, logicamente, como a gente viu na simulação, pressão sobre todos os corpos. E ao nível do mar, como está aqui a cidade de Santos, né, no estado de São Paulo, a gente tem uma pressão padrão considerada como se fosse 1 atm, 1 atmosférico, certo? E com o aumento da altitude, São Paulo, a cidade de São Paulo, está a 750 metros de altitude em relação ao nível do mar, em relação a Santos. Lá na cidade de São Paulo, já a pressão atmosférica ela é menor, né? Como a gente está vendo aqui, essa coluna aqui de ar, não sei se vocês percebem, o ar ele é mais concentrado aqui próximo do nível do mar, e à medida que a altitude, né, aumenta, com o aumento da altitude, o ar, essa concentração ela é menor, ou seja, o ar se torna um pouco mais rarefeito, né? Se tem uma menor quantidade de ar, se o ar é mais rarefeito, a pressão atmosférica aqui vai ser menor. Ou seja, resumindo, quanto maior a altitude, menor a pressão. E se a gente estiver considerando um líquido, né, sei lá, dentro de uma piscina ou no mar, né, quanto maior for a profundidade, maior será a pressão que a água, né, vai exercer sobre os corpos, certo? Aqui em cima eu trouxe aqui o experimento de Torricelli, né, que fez o seguinte: ele colocou um tubinho de vidro aqui emborcado sobre um recipiente que continha o HG. O HG é o mercúrio. E ele percebeu que o líquido subiu a uma altura de 76 centímetros nessa coluna de vidro, certo? Logicamente deixando uma espécie de vácuo, né? Evitando que o ar, que tivesse ar ou outros gases aqui dentro desse vidro. Então ele percebeu, né, que o mercúrio sobe a uma altura de 76 centímetros. Né? Então, esses 76 centímetros de mercúrio, né, o centímetro de mercúrio ou o milímetro de mercúrio,
que no caso aqui seriam 760 milímetros, já que um centímetro tem 10 milímetros, então 10 vezes 76 daria 760 milímetros de mercúrio, certo? Então, um ATM, eu concluí o seguinte, que um ATM equivale a 76 centímetros de mercúrio. Então, também é uma unidade bastante adotada, certo? Logicamente que esse experimento foi feito ao nível do mar, né? Ou seja, o ar aqui ao nível do mar empurra o mercúrio na coluna aqui de vidro até eu chegar a essa altura de 76 centímetros. Então aqui há uma situação de equilíbrio. Um ATM, um atmosférico, equivale a 76 centímetros de mercúrio ou a 760 milímetros de mercúrio, que equivale também a 10 à quinta Pascal. O PA aqui representa Pascal, uma unidade também de pressão, que é o Newton por metro quadrado, certo? Aqui faltou o quadradinho aqui, mas tem um quadrado aqui, já que a gente viu no início desse vídeo que a pressão ela é obtida pela força, a razão entre a força e a área, certo? Então, para ser unidade de área, seria um metro quadrado. Então, desconsiderem isso aqui. Voltando aqui, temos os fenômenos das brisas, também relacionados a essa questão da pressão, a medida pressão. Vamos conhecer aqui as brisas marítimas e terrestres. Durante um dia ensolarado, né, o que é que a gente percebe? Lá para meio-dia, certo? A Terra, né, ela vai estar com temperatura maior do que a água dos oceanos, certo? Então, o ar aqui próximo da superfície da Terra também vai aquecer. O ar quente ele é um ar menos denso, então ele tende a subir, certo? Então, vai deixar essa região aqui da Terra, né, com pressão baixa, né? O ar se torna um pouco rarefeito e a pressão ela diminui. Devido à diferença de pressão entre essa região aqui do oceano, parte das águas, e a pressão da região aqui da Terra, devido a essa diferença de pressão, isso vai ocasionar uma brisa, né? Ou seja, o movimento dos ventos será da direção de origem do oceano em direção, ou seja, no sentido da Terra. Já durante a noite acontece o processo inverso, né? A água dos oceanos vai estar a uma temperatura maior do que a Terra. Então, o ar próximo aqui da superfície da água também vai estar a uma temperatura maior e vai subir o ar quente, deixando essa região a uma pressão baixa. A diferença de pressão vai fazer com que uma camada de ar seja empurrada para o oceano, ou seja, da Terra para o oceano. Então aqui a gente tem uma brisa chamada brisa terrestre, certo? Então essa diferença de pressão ela ocasiona o movimento dos fluidos, né? Ou seja, do ar, dos gases e dos líquidos. Para a gente terminar a questão coloca a situação, né, de você beber aqui um suco, um refrigerante, utilizando um canudinho aqui, né, imerso no líquido e um outro canudinho aqui, como mostra a figura. Né? Por que que é difícil, né, de succionar o líquido nessa situação? Veja bem, esse segundo canudinho, né, por ele vai entrar o ar, devido à pressão atmosférica. Então, a boca dele vai estar com uma pressão, vai estar aproximadamente a mesma pressão atmosférica. Para o líquido, né, subir aqui, precisaria haver uma diferença de pressão. Quando a gente está bebendo um suco por um canudinho,
né, a pressão interna, a nossa boca, ela deve ser menor do que a pressão do líquido. Assim, o líquido, com a diferença de pressão, o líquido, né, a pressão atmosférica aqui, o ar empurra o líquido pelo canudinho até entrar a nossa boca, até a gente ingerir esse líquido. Esse segundo canudinho, né, como ele vai estar em contato com o ar, vai fazer com que não haja, ou pelo menos diminua a diferença entre a pressão do líquido aqui, né, ou seja, diminuindo assim, dificultando assim a passagem, né, a subida do líquido, do suco. Portanto, qual será o item correto aqui, né? O item correto da questão será o item E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Certo, pessoal? Então, como não há essa diferença de pressão, né, o líquido praticamente não vai subir, né? Você não vai conseguir succionar e sugar o líquido. Certo? Vamos à questão. A questão diz o seguinte: um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isto, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado conforme a figura. Bom, a gente tem aqui a figura, um trilho horizontal, né? Uma espécie de calha. Temos uma mola presa aqui a essa parede vertical e um corpo aqui encostado na mola, certo? Esse dispositivo é bem comum e conhecido no mundo da física, pessoal. Ele é chamado de sistema massa-mola. Antes de resolver essa questão, vamos analisar o sistema massa-mola por meio de uma simulação que eu trouxe para essa aula. Bom, aqui a gente tem um sistema massa-mola, né? Um corpo preso a uma mola que, por sua vez, está presa a essa superfície vertical, essa parede aqui. Esse ponto central é chamado de ponto de equilíbrio, é o XE, que é igual a zero. À direita desse ponto de equilíbrio, a gente tem valores positivos para x, e à esquerda, a gente tem valores negativos, como o gráfico cartesiano que vocês já devem estar acostumados estudando lá na matemática, certo? Bom, eu vou aqui comprimir a mola juntamente com o corpo, empurrando o corpo, certo? Percebemos que nessa situação inicial, a mola está comprimida e ela vai executar uma força sobre esse corpo. Essa força é chamada de força elástica. Vamos ver aqui o comportamento. Essa é uma situação um pouco diferente da questão, porque o corpo está preso, né, à mola. Então, a gente tem aí um movimento oscilatório, né? O gráfico desse movimento, o gráfico da posição, em função do tempo, é chamado de cossenoidal, né? E é um movimento oscilatório aqui, como se fosse uma onda, certo? Deixa eu pausar aqui e vamos analisar os instantes. Nessa situação aqui, como a gente já tinha visto, a gente tem uma posição negativa do corpo, como a gente pode ver aqui, o x está dando menos 3,6, no entanto, a força está apontando para o sentido positivo, certo? Bem aqui, próximo do x0, vamos passar aqui, como a gente pode perceber, quando o x for zero, praticamente não vai haver força elástica, certo? Porque a mola nem está comprimida, nem está estendida, né? À medida que ela vai sendo esticada, estendida, nessa situação a gente vê que a força elástica já está apontando para o sentido negativo. A posição do corpo está positiva, né? Aqui deve ser um valor positivo, daqui x igual a 3,5, mas a força elástica nessa situação é negativa, certo?
Daí surge a lei de Hooke, que iremos já ver, né, que é a famosa equação da força elástica, também chamada de lei de Hooke, certo? E vamos analisar agora a questão das energias, certo? Aqui em cima a gente tem 3 níveis de energia. Esse primeiro aqui em azul é energia cinética. Lembrando que a energia cinética está relacionada ao movimento do corpo, ou seja, quando o corpo tem velocidade, ele tem energia cinética. E aqui em vermelho a energia potencial elástica, né? De amarelo a energia total, também chamada de energia mecânica. Então vejamos o seguinte, ó. Constantemente essa energia cinética e a energia potencial ficam variando, né? Aumentando e diminuindo. Percebam o seguinte, na posição igual a zero, a gente não tem energia potencial elástica. A energia potencial elástica é zero. Já a energia cinética aqui, ela é máxima, né? Ela é a energia total. Se a gente comparar aqui com a energia mecânica, né? Energia mecânica, lembrando que é a energia total aqui do sistema mecânico. À medida que ele se movimenta, o que é que a gente percebe? Ó? Continuando aqui, ó, quando ele chegar à compressão máxima da mola, o corpo para, bem aqui. Se ele para, a energia cinética é zero, é nula. E nesse caso, que a compressão máxima, a energia potencial é máxima, certo? A energia potencial elástica. E no ponto também de esticamento máximo, ó, como a gente pode ver, né, a energia, aqui o corpo para, a energia cinética é zero e vai ter uma energia potencial elástica máxima, certo? Ou seja, fica havendo aí a conversão de energia cinética em energia potencial elástica, né? Já que a mola é quem empurra, né, e quem puxa, digamos assim, o corpo. Lembrando que aqui estamos tratando de uma situação ideal, né? A gente está desprezando o atrito com a superfície horizontal, que é o caso lá da questão. Vamos voltar agora para a questão. Continuando a questão. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve... Bom, pessoal, vamos aqui analisar. A gente tem aqui o corpo, né, preso, encostado inicialmente à mola comprimida. Sabemos que essa mola vai empurrar o corpo para o sentido positivo, com uma força elástica que é obtida por menos k vezes x. Essa equação é a famosa lei de Hooke, certo? Ela diz o seguinte, que a força elástica, né, a força que atua sobre esse corpo, ela é proporcional à deformação da mola. O K, ele representa a constante elástica da mola, certo? Está relacionado às propriedades da mola, ou seja, na prática é como se essa mola fosse mais dura, então você tem um K maior. Se você tem uma mola mais flexível, a gente tem um valor para esse K menor, certo? E o X representa justamente a deformação da mola, ou seja, a compressão ou o esticamento da mola. No caso aqui, a gente tem uma compressão, certo? Bom, quando a mola está comprimida, ela tem uma energia potencial elástica, que é obtido por kx² sobre 2. Quando o corpo for abandonado, a mola vai empurrá-lo. Quando ele estiver chegando aqui pela posição x igual a zero, o corpo se desprende da mola e continua o seu movimento com a velocidade v. Já que ele obteve o movimento, ele tem uma energia cinética, né? A energia cinética obtida pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a energia potencial elástica inicial se transformou
na energia cinética, se converteu em energia cinética. Então, igualando aqui as duas equações, a gente tem kx² sobre 2 igual a mv² sobre 2. Podemos cancelar aqui os denominadores, que são iguais a 2. Passa o m dividindo o outro membro e passa esse quadrado em raiz quadrada, a gente vai ter o seguinte, que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de k sobre m vezes x. Certo? O que é que a gente pode perceber com essa equação? Que a velocidade de lançamento do corpo ela é diretamente proporcional à deformação inicial da mola. Certo? Ou seja, se eu dobrar essa deformação, eu vou ter uma velocidade 2 vezes maior. Se eu triplicar essa deformação, triplicar o x, eu vou ter uma velocidade 3 vezes maior. Se eu quadruplicar essa deformação, o x, eu vou quadruplicar a velocidade, certo? Vamos voltar à questão. Então aqui, pessoal, vamos ver os itens. Está aqui a nossa equaçãozinha obtida. O item A diz o seguinte, para que a gente aumente 4 vezes a velocidade do bloco. Manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Tem C. Manter a mesma mola e aumentar 16 vezes a sua deformação. Item D. Trocar a mola por outra mola de constante elástica 2 vezes maior e manter a deformação. E o item E, trocar a mola por outra de constante elástica 4 vezes maior e manter a deformação. Veja bem, como eu acabei de falar, né? Se eu quadruplicar a deformação, quadruplicar o x, eu vou quadruplicar a velocidade. Ou seja, o item correto aqui da questão é o item B de bola. Certo, pessoal? Bom, se eu quiser obter essa velocidade aumentada de 4 vezes, não alterando o x, e sim alterando a constante elástica da mola, o k, como diz aqui no item D e no item E. Veja que há uma raiz quadrada aqui. Qual é a raiz quadrada de um número que dá 4? Esse número é o 16, né? A raiz quadrada de 16 é 4. Portanto, para a gente obter a velocidade 4 vezes maior, alterando somente a mola, a gente tinha que pegar uma mola com constante elástica 16 vezes maior. Certo? Então, por isso que o item D e o item E estão errados. Certo? Desculpem aí pelos barulhos que surgem aqui devido à rua. Certo?